E se duas das mentes mais poderosas da história se encontrassem frente a frente? E se suas ideias colidissem, não com gritos, mas com argumentos que atravessam o tempo? Prepare-se para mergulhar em um confronto de ideias, onde o campo de batalha é a mente humana. Agora essas duas mentes pensantes irão debater o que cada um acha da sua visão sobre o ego. Freud. Para você, o ego é o mediador entre o id e o superego. Mas isso não é reduzi-lo a um diplomata em guerra eterna? O ego, em minha visão, é apenas um fragmento. O verdadeiro centro da psique é o self. Jung, você sempre buscou o místico. Eu trabalho com o observável. O ego é a parte que lida com a realidade. É ele quem equilibra os impulsos e as exigências morais. Sem ele, seríamos caos. Ou talvez, com ele, estejamos cegos. O ego constrói uma persona, uma máscara. A maioria das pessoas acredita ser essa máscara, e por isso sofrem. Elas não vivem, representam. Isso é perigoso, Jung. A realidade é dura, e o ego é a única estrutura que nos protege da dissolução. Você fala como se o ego fosse o inimigo, mas é ele quem sustenta a sanidade. Não é o inimigo, mas é uma ilusão necessária. O problema não é o ego, é identificarmos-nos apenas com ele. O ego que acredita ser o todo transforma-se em tirano. E o que você propõe? Que dissolvamos a consciência? Que o homem se entregue ao inconsciente como se fosse divindade? Eu digo, o ego é o único que pode dialogar com a realidade. Sem ele, só há delírio. Delírio é crer que somos apenas razão. O ego não compreende os símbolos, não entende a alma. É como um navio que se recusa a reconhecer o oceano. Você o chama de comandante. Eu o vejo como passageiro. Mas mesmo o passageiro precisa estar acordado para não se perder. Você trata o inconsciente como guia. Mas guias também erram. Sim. E por isso o ego deve servir, não governar. Quando governa, reprime a sombra. Quando serve, integra-a. O ego é necessário porque nos protege. Ele é o filtro, o amortecedor. Eu o estudei não para adorá-lo, mas para entender seus limites. E eu, para libertar o ser humano dele. Quando o ego se curva ao self, nasce a totalidade. Muito bom, ótimos argumentos. Nem ousaria me intrometer nem responder o que acho sobre isso. Agora vamos para o próximo tema, a alma. Jung, você fala da alma como se fosse algo real. Mas o que é a alma, se não um conceito poético? Não encontrei nenhuma alma no divã. Apenas impulsos, desejos e memórias reprimidas. É aí que divergem nossos caminhos, Freud. A alma não se encontra no bisturi nem nas estatísticas. Ela se revela em símbolos, mitos, sonhos. É o que dá sentido ao sofrimento. Sem ela, o que nos resta? Nos resta o que é tangível. A mente pode ser analisada, medida, interpretada. A alma é uma construção cultural, um consolo ancestral para o medo da morte. A cultura que você menciona é a própria expressão da alma coletiva. A psique não se limita ao consciente individual. Ela se estende, toca o invisível. Você a chama de ilusão. Mas, e se for justamente a ilusão que nos mantém vivos? Não nego o poder das narrativas. Elas têm sua função, mas são mecanismos de defesa. A alma é o nome que damos ao que ainda não compreendemos. Um rótulo, Jung, e não uma verdade. E se o rótulo for uma porta? Freud, você queria curar o sofrimento.
Mas ignorar a alma é curar o corpo sem escutar o grito. A alma é o que grita por sentido quando tudo parece ruir. A ciência exige provas, não metáforas. Eu não nego o mistério Jung, mas me recuso a divinizá-lo. E eu me recuso a reduzi-lo. A alma não precisa ser provada, apenas reconhecida. Ela se revela quando o homem sonha, quando ama, quando perde. Ela está nas entrelinhas da consciência. Ou talvez esteja apenas no desejo de algo maior, um desejo que o homem criou para não enlouquecer diante do caos. Ou talvez ela seja a única parte que não enlouquece. A alma não teme o caos. Ela dança com ele. Próximo tema: sonhos. Vamos falar sobre os sonhos. Sonhos são a via régia para o inconsciente. Mas não se engane, Jung. Eles revelam desejos ocultos, reprimidos. A linguagem do sonho é simbólica, sim, mas a essência é o desejo. Um retorno disfarçado ao que não podemos admitir acordados. Freud. Essa é uma visão funcional, mas limitada. Os sonhos não são apenas desejos infantis camuflados. Eles são comunicações do self, mensagens da psique mais profunda. Sonhar é dialogar com o que ainda não se tornou consciente. Você projeta mitologia no que é apenas psicanálise. Desejo sexual, desejo de poder, culpa. Os sonhos expressam isso. Não são mensagens do além, são sintomas, disfarçados. E se forem revelações? O inconsciente é mais do que um depósito de recalques. Ele é criativo, simbólico, orientador. O sonho não apenas revela, ele guia. Guia? Ou confunde? Se dermos asas demais ao simbólico, tudo vira alegoria. A ciência exige estrutura. O sonho é o palco da neurose. Não, Freud. É o teatro da alma. O sonho revela aquilo que falta à consciência. Ele compensa, equilibra, é a voz da parte esquecida de nós mesmos. Mas essa voz é movida pelo desejo reprimido. Tudo retorna a isso. Até mesmo o símbolo é uma máscara do desejo. E se o desejo for da alma, e não apenas do corpo? E se o sonho for a ponte entre o eu e o eterno? Os arquétipos falam nos sonhos. Eles nos mostram o que precisamos, não apenas o que queremos. Você busca o sagrado. Eu busco o real. E o real, Jung, é que o sonho denuncia o conflito interno. Nada mais. Nada místico. Talvez, ou talvez, o místico seja real. E os sonhos, o idioma perdido da alma. Agora vamos ver em que ponto vocês concordam um com o outro? Freud, há algo que nos une desde o início. Ambos vimos o sofrimento como ponto de partida, não como punição, mas como porta de entrada. Sim, caro Jung. Concordo. Toda análise começa com dor, com algo que não pode mais ser ignorado. O sofrimento empurra o ser humano ao divã ou ao abismo. Ou a transformação. Vejo o sofrimento como um convite, uma chance de reencontrar aquilo que foi esquecido. A alma, o símbolo, o centro. E eu, como uma chance de escavar, de desenterrar as causas. A dor tem raiz, e toda raiz precisa ser vista. E ao ser vista, pode ser acolhida. Não há cura sem encontro com a sombra. E não há encontro
sem coragem de olhar. Nisso, estamos de acordo. A psique esconde, mas também revela. Basta escutar com atenção. Escutar e não julgar. A alma humana não é lógica. É paradoxal como um sonho. E mesmo assim, precisamos compreendê-la, ainda que parcialmente, ainda que pela linguagem imperfeita da palavra. Ou do símbolo. Cada dor é uma mensagem cifrada, uma chave para algo maior que o ego. E o sofrimento é o grito que precede o silêncio da compreensão. Ele nos humaniza, Jung, nos torna menos deuses, mais homens. E talvez mais inteiros. Pois só quem sofreu sabe o valor da luz. E o caminho começa na escuridão. Se essa reflexão falou com algo dentro de você, curta o vídeo e, principalmente, se inscreva. Aqui, cada vídeo é um passo mais fundo no labirinto da mente. Não é sobre respostas fáceis, é sobre perguntas que te acordam. E prepare-se, o próximo debate vai desafiar ainda mais o que você acredita ser verdade. Até lá, pense, mas pense fundo.